A paz do Senhor a todos que nos assistem. O programa Tempo de Semear está no ar. Estamos alegres com o nosso Senhor Jesus, que nos dá mais uma oportunidade de chegarmos até você aí que está nos assistindo para compartilhar do amor de Deus com você e dizer o quanto o Senhor é bom. Nós estamos iniciando aí mais um mês e nós queremos declarar a bênção do Senhor sobre este mês e dizer que o Senhor ele está com você. A palavra do Senhor diz lá em Jeremias capítulo 7, bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Talvez você esteja aí preocupado, né? Como é que vai ser esse mês? Como é que vai ser este ano? Nós queremos dizer para você que nós temos um Deus poderoso que se importa conosco, que está conosco, que prometeu estar conosco todos os dias. Não mude o seu comportamento, muito pelo contrário, ative a sua fé, confie no Senhor, porque o Senhor, Ele é aquele que pode todas as coisas, em suas mãos está todo o poder. Então descanse seu coração, confie no Senhor. Não saia daí, chame seus amigos, sua família, reúna aí na sala para assistir o programa Tempo de Semear, que está no ar. Hoje o programa está muito abençoado. E eu tenho certeza que vai abençoar a sua vida, vai abençoar a minha vida, a vida da Lia, de toda a equipe aqui. E quem veio para ministrar a palavra do Senhor foi a nossa querida Sara Jane. E também, Lia, nós temos também um cantor que sempre está aqui conosco, contribuindo para esta obra, Lucas Nascimento. Também a Adriele Thaís vai estar louvando ao Senhor. E num bate-papo... nós temos um bate-papo muito abençoado com o irmão Ireudo e o irmão Wiclis, falando aí sobre a importância da igreja nos dias atuais. Então preste atenção aí no programa, não saia, não se movimente daí não. Seja abençoado, não é verdade, Celina? Isso, passa lá uma mensagem para os seus grupos, convidando também para assistir o programa que já está no ar. A multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra e peleja por você. Levante os seus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não desiste não. E tem a fé de Abraão. Se tudo está difícil, a multidão já te cansou. O meu Deus nunca falha e nunca falhou. Se a luta é muito grande, ela te fez perder a fé. O meu Deus entra na guerra e peleja por você. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal.
Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal, vence o mal. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha a fé de Abraão. Não morrerei enquanto a promessa não se cumprir. Quem tem promessa de Deus não morre não, não desiste não. E tenha a fé de Abraão. Levante os teus olhos e veja o sobrenatural. Quem tem promessa de Deus vence o mal. Olá, gostaria de saudar a todos com a paz do Senhor. Neste dia, temos nesse momento uma palavra para o teu coração e gostaria que você que está aí me ouvindo atentasse para aquilo que o Senhor preparou para os nossos corações. Gostaria de estar lendo uma porção da palavra do Senhor. Você que está aí, tiver uma Bíblia perto de você, abra comigo no livro de Lucas, no capítulo 19. Vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Acompanhe comigo. E diz assim a palavra do Senhor. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que ali havia um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Amém. Até aqui. Nós estamos aqui falando de um homem chamado Zaqueu. Quem é Zaqueu? Zaqueu era um publicano que tinha por profissão da época coletar imposto do povo em Jericó. Mas a sua profissão não era bem vista aos olhos da sociedade, das pessoas, porque ele se aproveitava da sua profissão para benefícios próprios. E ali ele era desprezado, ele era excluído dos seus próprios irmãos, o seu povo. Só que nós estamos falando de um Deus que ama a todos sem acepção. O nosso Deus, Ele é um Deus único, um Deus poderoso, que enviou o seu próprio Filho a morrer na cruz pela humanidade. E nós vamos ver aqui o quão longe esse amor de Jesus pode alcançar. Zaqueu era, à vista das pessoas, um ladrão, um corrupto, alguém que aos olhos do seu povo judeu, ao seu próximo, era desprezível. Mas Zaqueu ouviu falar de Jesus. E Zaqueu sentiu-se um desejo no coração de conhecer quem era Jesus. E a Bíblia, a história vem dizer que Jesus ia passar pela sua cidade e ele se organiza para ir conhecer Jesus, para ver Jesus. Mas a Bíblia diz que Zaqueu era um homem baixinho, um homem pequeno de estatura. E a história diz que ele sobe em uma figueira, em uma árvore, para melhor ter a visão quando Jesus ia passando. Quando Jesus vai passando próximo àquele lugar onde ele estava, no alto daquela árvore, Jesus para falar com Zaqueu. E Jesus olha para Zaqueu e disse: Zaqueu, desce depressa,
porque hoje eu vou entrar em sua casa. Nós percebemos aqui que Zaqueu tinha o desejo de conhecer Jesus, talvez por curiosidade de ouvir falar muito sobre Jesus. Só que Jesus já conhecia Zaqueu. Jesus já tinha projetado em estar com Zaqueu. Eu não sei se você está aí me ouvindo, já teve esse desejo de saber mais sobre esse Jesus. Quantas vezes você já ouviu falar desse Deus? Quantas vezes você já ouviu alguém pregar sobre esse Jesus? E por um momento surgiu a necessidade, o desejo de ir conhecer Jesus. Mas eu quero te dizer que Jesus já te conhece. E Jesus tem, aleluia, te esperado. Jesus já tinha programado tudo para esse encontro com Zaqueu. Zaqueu desce com muita alegria e recebe Jesus na sua casa. Claro, a multidão vendo tudo aquilo não se conformou, começaram a murmurar. Como é que Jesus entra na casa de um pecador, de um publicano, de um ladrão? Só que Jesus, ele tinha um propósito dentro do lar de Zaqueu. A Bíblia diz que Jesus entra na casa de Zaqueu e naquele momento, no versículo 8, nós vamos ver que Zaqueu se levanta e confessa, dizendo: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Naquele momento, Zaqueu reconhece que ele errou em toda a sua vida. Naquele momento, Zaqueu reconhece que em sua casa ele tinha recebido alguém. E detalhes devemos prestar atenção. Jesus não mencionou uma palavra ao entrar na casa de Zaqueu. Jesus não pediu nada a Zaqueu, ele apenas entrou para cear com Zaqueu. Zaqueu, se sentindo arrependido, se converte na presença do Senhor, reconhecendo os seus maus caminhos e prometendo mudar. E Jesus declara que a salvação entrara na casa de Zaqueu. Eu quero dizer para você neste dia, neste momento, que Jesus quer entrar na tua casa com salvação, com bênçãos. Assim como ele entrou na casa de Zaqueu e mudou a história dele. Mas para isso, temos que abrir a porta do nosso coração. E neste momento, ele está de braços abertos, pronto para mudar a tua história, a tua vida. Se neste momento esta palavra falou ao teu coração, abra as portas, porque Jesus tem bênção para a tua vida, para a tua família e para a tua casa. Feche os seus olhos comigo. Pai, entra neste lar, abençoa esta família. Abençoa este casal, abençoa este senhor, esta senhora. Jesus, que a salvação entre nesses lares, a libertação, a providência, a resposta, o milagre, em nome de Jesus. Receba esta palavra, receba esta oração, em nome de Jesus. Amém. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo
uma vez a paz do Senhor. Com muita alegria nós estamos hoje aqui, mais uma vez, neste bate-papo muito especial com o nosso querido Iclismar, José Iclismar, que faz parte da equipe Tempo de Semear, trabalha conosco aqui, dando a sua parcela de contribuição e sempre que possível está aqui argumentando, dialogando conosco sobre a palavra de Deus. Hoje nós trazemos um tema muito especial, né, Iclis? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado a todos vocês. Para mim é um prazer enorme mais uma vez de podermos estar aqui para falarmos de um assunto muito importante que é sobre o papel da igreja nos dias atuais, né? Quero agradecer aqui a todos vocês, toda a equipe do programa Tempo de Semear e a todos que nesse momento estão nos acompanhando. Certo, bom saber. Papel da igreja, o que é a igreja, quem sabe quais as tarefas da igreja, o que a igreja precisa fazer, o que a igreja não deve, né, e não há necessidade dela fazer. E os dias atuais, também vamos abordar sobre isso, a atualidade, dias difíceis, épocas de muita apostasia. E vamos começar do início, no ponto de vista, irmão Iclis, a tarefa da igreja, primeiramente o conceito de igreja para o senhor. Bem, a igreja ela tem as características de Jesus, né? E sabemos que a antropologia que estuda a cultura, que estuda os povos, que até mesmo estuda a imagem do próprio Senhor Jesus Cristo. É sabido que quando Jesus Cristo iniciou seu ministério, aos 30 anos de idade que ele veio inaugurar, ele escolheu discípulos para ensinar esses discípulos, e nós sabemos que lá, logo no Atos dos Apóstolos, a gente vai ver nitidamente, né, esses discípulos agindo, né, pregando, anunciando a palavra do Senhor, né? Mas de forma presumidamente, Jesus, ele soube ensinar, preparar os seus 12 discípulos, como eu falei, para depois, né, eles falarem a respeito daquilo de que é de fato o evangelho, de que é de fato essa igreja. Isso. Na concepção e na mentalidade de muitas pessoas, a igreja ainda às vezes está relacionada a um templo, uma arquitetura, né? Uma construção civil. E nós sabemos que quando a Bíblia aponta para esse nome igreja, está falando de nós, seres humanos. Atos dos Apóstolos 7, capítulo 7, versículo 48, quando Estevão estava sendo apedrejado, o nosso primeiro mártir, né, nas Escrituras Sagradas, ele disse: Salomão edificou casa. No linguajar, Salomão edificou templos, mas ele conclui dizendo: mas Deus não habita em templo feito por mãos de homens. Analisando o que nós vamos tratar aqui nesse assunto, Iclis, hoje para ser igreja, primeiramente é uma escolha de Deus. Sim. Para com o homem, né? A gente vê que lá no Éden tinha uma árvore, e nessa árvore continha um fruto que ele não deveria comer. O homem ele deveria se alimentar unicamente de Jesus. E pela curiosidade e pela tentação do adversário, o homem optou em desobedecer a Deus e foi se alimentar de onde não haveria alimentos. Eu acredito que a igreja hoje, ela, para ser apontada e denominada uma igreja de Cristo, é uma igreja que realmente se alimenta de onde é a verdadeira árvore da vida, que é Cristo. Porque existe muitos com nome, mas não tem as características. Quais seriam as características para o senhor, né, de uma igreja hoje, na sua visão? Seria essa que eu estou falando, a que se alimenta realmente da palavra? Sim, a Bíblia diz que a árvore é conhecida pelos seus frutos. Quando nós geramos, a igreja gera bons frutos, automaticamente se revela-se a árvore, né? Porque a árvore boa, ela gera bons frutos. Mas o interessante da árvore é que a árvore não gera fruto, não gera frutos para comer o fruto. Na verdade, ela gera fruto para com que esses frutos possam se multiplicar. Então a igreja aqui na terra, ela tem essa função na verdade, irmã Irã, da igreja, ela é um organismo. E esse organismo está em contínuo movimento. E esse movimento faz com que venha se expandir esse evangelho, né? Como nós falamos que a igreja, né, o papel da igreja nos dias atuais é justamente isso, né? Usar dos meios de comunicação, a internet, né, as estratégias para anunciar a palavra de Deus. E claro, quando esses frutos, como eu falei, esses frutos verdadeiros, vai revelar a boa árvore. Então, para a gente poder falar, ter mais propriedade no que a gente está falando, por exemplo, aqui no livro do Evangelho segundo escreveu Mateus,
no capítulo 16, versículo 15, diz assim, ó: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ou seja, Jesus está falando de Pedro, que foi um fruto gerado por Jesus, né, que Pedro tipifica aqui na tipologia bíblica uma pedra forte, porque se nós formos analisar, a pedra ela é sólida, ela não se desfaz assim de uma hora para outra, não. Ela é sólida, ela é fortificada, tem aquele alicerce, né? Pedro sendo uma pedra e Jesus sendo também uma pedra angular. E quando nós falamos em angular, nós estamos falando de um corpo. E essa igreja é o corpo. E Certo. Jesus é o cabeça. Certo. Para que fique bem compreendido, para os amigos que nos assistem, irmãos, quando Jesus falou sobre esta pedra, ele não apontou para Pedro, ele apontou para si próprio, né? Sobre esta Pedro, né? Tu és Cefas, tu és pedra, tu és rocha, mas é sobre esta pedra. Quer dizer, a igreja não está alicerçada sobre Pedro. Sim. Nós não temos uma estrutura humana. Nós Perfeito. estamos alicerçados em Jesus, não é isso? Isso. Aí daí então essa igreja, nós dividimos a Bíblia no meio, Antigo Testamento, Novo Testamento, e do Novo Testamento para cá essa igreja, ela passou a ser bem mais perseguida por aquilo que prega, por aquilo que acredita, por aquilo que tem o seu respaldo. Hoje, cada país, a gente observa às vezes assistindo, acompanhando as notícias, cada país tem lá as suas leis, Sim, né? perfeito. Seu jeito de governar. E há países com leis mais severas. E sempre vai ter um supremo, né, dentro da lei que comanda tudo. Aqui no Brasil tem o STF, aqui, independentemente de cada país. É essa pirâmide que vai comandar os demais. A igreja, ela se baseia acima da lei dos homens, né? Porque sempre o que pregamos, o que anunciamos sobre aborto, sobre o pecado, não está baseado em uma lei terrena, mas Sim. numa diretriz geral que veio das Escrituras Sagradas. O senhor vê essa perseguição hoje, de que maneira, assim, na sua visão, de que forma o mundo hoje, quando olha para a igreja, ela tem uma visão boa, o mundo tem uma visão boa da igreja, ou olha para a igreja com uma visão crítica pelo fato desse jeito de apontar o erro, o pecado, criticar? A igreja, ela tem que pregar Cristo e falar sobre o pecado. Porque o pecado, ele é um poder. E esse poder, ele adentrou no jardim do Éden, por intermédio da serpente, né? Eva comeu do fruto, depois deu para Adão e eles caíram, né? Então ali eles ficaram nus, eles viram a nudez, né? Então o pecado, ele é um poder. Então a igreja, ela tem que pregar o evangelho, o genuíno evangelho. Você Sim. falou de algo muito importante sobre a questão de hoje o mundo está vendo a igreja, né? Então hoje a guerra não é guerra com bombas, com mísseis, não. Hoje a guerra é guerra ideológica, né? Sim, sim. A questão da ideologia. Então hoje a igreja tem mais que a sua obrigação, né, de combater essas ideologias que vão contra os princípios da palavra de Deus, das Escrituras Sagradas, né? Mostrar o erro, mostrar o pecado. Essa tem a função, a igreja, né, tem essa função de mostrar o erro por intermédio das Escrituras. Tem até um texto aqui, 2 Timóteo, capítulo 3, 2 Timóteo, capítulo 3. Timóteo, todos nós sabemos que foi um filho na fé do Sim. apóstolo Paulo, né? Ele foi pastor ainda na sua juventude. Ele disse aqui no capítulo 3, sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes afarte-se. Isso aqui é um conselho para a igreja, né? Diante desse tipo de gente, né, que hoje está cercando, pregando, achando que é verdadeiro o que eles impõem. É aborto, é drogas, é a questão da escolha de um gênero, de sexualidade, quer dizer, se sentindo acima das Escrituras Sagradas. E nós, como igreja, a Bíblia diz que além de nós nos afastarmos,
nós devemos também, como igreja, pregar, né? Porque Sim. como conhecerão, né, se não for pregado a palavra? O senhor vê dessa forma como Timóteo também recebeu esse conselho? O interessante é que o apóstolo Paulo, depois que ele se converteu ali já em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, a gente percebe ali depois, né, que houve todo aquele processo de que ele foi batizado no Espírito Santo. Ele passou por um processo que Barnabé foi o responsável, né, para introduzir apóstolo Paulo na igreja primitiva do primeiro século. Sim, sim. Né? Interessante isso. Mas se nós formos olhar a vida antes da conversão do apóstolo Paulo, ele foi um homem que estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel era um fariseu, muito estudioso, letrado e tal. E o apóstolo Paulo aprendeu isso com Gamaliel. Então, quando Paulo se converteu, eu creio que ainda estava no seu sangue essa questão do zelo, né? De zelar, de prezar pela palavra, né? Então a preocupação do apóstolo Paulo era instruir as igrejas, né? Principalmente as suas cartas direcionadas para os pastores. E uma dessas cartas foi para Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo. Certo. Então Paulo tinha essa preocupação, né, de exortar, de ensinar a esses líderes, né, a se portar, a se comportar num momento tão difícil que naquela época a igreja estava passando. Certo. Igreja, enfim, hoje, na realidade, nós devemos continuar fazendo nosso papel. Pastores, membros, todos têm a mesma responsabilidade. Às vezes é comum a gente dizer, é missão de ciclano, de fulano, mas nós como igreja devemos ser luz, né? Quando o Senhor confiou a Pedro, dizendo, olha, eu sou a pedra, eu vou edificar, essa igreja está edificada em mim, mas confiou a Pedro uma responsabilidade de pastorear, de cuidar de ovelhas. Sim. Né? Então nós temos esse cuidado. E ser esse diferencial, né, Iclis? Tem algum ponto para nós finalizarmos? Para finalizar, o senhor tocou num ponto muito, muito importante sobre a questão do pastor. Né? O pastor vem de pasto, por exemplo, o pasto estão os bois, as ovelhas, mas a ovelha hoje, ela tipifica a igreja, o povo, né? Sim. E o R representa o líder, que é o pastor, né? Ou seja, pastor vem de pasto. Então, a igreja, os pastores têm esta missão, né, de fazer o ID do Senhor, né? Então, sim, hoje nós percebemos que a igreja, ela não pode parar. Ela tem que continuar esse processo da evangelização. Percebemos que quando Jesus estava em um particular com Pedro, Jesus perguntou 3 vezes para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro falou, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Deus deu a missão para Pedro, então apacenta aí o meu rebanho. Então eu acredito que naquele momento íntimo, de amigo para amigo, né, de um líder para um liderado, a preocupação de Jesus, né, para com que Pedro ele pudesse ali apacentar o rebanho, a igreja. É muito bom esse papo, porque falar de igreja é falar de uma obra muito especial do Espírito Santo, porque a igreja ela existe porque o Espírito Santo tem dado continuidade ao trabalho que Jesus fez. O Espírito Santo veio para convencer o homem do pecado, né, do juízo. E o que acontece? Pregamos a palavra, é necessário estarmos cheios do Espírito Santo, para que o Espírito Santo convença essas pessoas a respeito do pecado, aceite a Cristo como Salvador e essas pessoas passem a ser igreja, a ser morada do Espírito Santo. Enquanto o homem está cheio da sua cultura, das suas exigências, das suas vontades e não se esvaziar para ser cheio de Deus, ele não é constituído uma igreja de Deus. Então, é muito bom esse papo, gostaria de conversar mais um pouco, mas fique com essa meditação. Para ser igreja, olha o caminho que é preciso ser traçado, né? Maravilha. Só para concluir, o papel da igreja é jogar luz no caminho. E essa luz é Jesus. Sal da terra e a luz do mundo. E a luz do mundo. Deus vos abençoe. E o programa está encerrando por hoje, não é isso, irmão Irildo? Não tô triste não, irmã Celina, sabe por quê? Porque tem gente que vai ganhar abraço. Isso! Hoje, dia 4, tem uma pessoa muito querida que está aniversariando e nós conversamos com a filha dela, as 2 filhas, e ela nos falaram e a gente quer aqui lhe mandar um grande abraço, viu, irmão Josefa Duarte, ali no Estrela, se congrega ali com o pastor José Maria, conversamos com a Mara, conversamos com a Marlene,
e ela nos falaram. E o programa, toda a equipe quer desejar para a senhora, assim, ainda muitas décadas de vida. Que o Senhor Jesus continue lhe abençoando muito, viu? Fiquei sabendo que a senhora mora aí junto com as suas filhas, né, irmão Irene? Isso, e ela não deve se admirar se a equipe Tempo de Semear chegar lá para tomar esse café e comer esse bolo, né, Celina? Isso mesmo. Todo mundo juntinho ali, fiquei muito feliz. Irmã Josefa, um grande abraço, e a equipe do programa quer lhe oferecer um versículo, que eu sei que a senhora gosta muito deste versículo, que está lá em Isaías 54, o versículo 17, diz assim: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Então a herança dos servos do Senhor e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Que o Senhor Deus, com suas mãos abençoadoras, esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família. Que bênção, irmã Josefa. Receba. Obrigado, Assembleia de Deus, aqui em Castanhal, pastor Olivar, irmã Gisele, que Deus continue vos abençoando e prosperando o trabalho da Assembleia de Deus nessa cidade, cada dirigente, que as congregações, cada departamento sejam grandemente abençoados por Deus, Celina. Amém. Também Império Mídia, né? Rian Freire, você que está aí organizando casamento, 15 anos, festa de colação, de formatura, contrate Império Mídia. Tem ótimo cinegrafista, todo o equipamento aí muito bom. Isso, e a Lavenise, Tiradentes, Comandante Assis, pessoa do Fred Freitas, Deus os abençoe. Nós vamos sempre mandar um abraço para todos os que fazem parte da equipe aí da Lavenise, irmão Sérgio, irmã Lili. E você que quer sua pizza, quer tomar aquele caldo no dia chuvoso, é só ligar para o telefone da Lavenise, sempre vai aparecer agora aí para você. E vamos indicar a melhor pizza de Castanhal, a Lavenise. Temos também polpas de fruta moura, do pastor Isaac lá. Pastor Enoque. Opa, pastor Enoque. Isso. E você que gosta de polpa com excelentes sabores, sem nenhum agrotóxico, sem nenhum conservante, aqui em Castanhal, ali na Avenida Altamira, na Casa da Farinha, você encontra polpas excelentes, polpas de frutas moura. Muito bem, nós temos também a Sueli, lá em Amapá, colaborando conosco, que as bênçãos de Deus continuem favorecendo as misericórdias do Senhor sobre vossas vidas, sobre seus projetos, tá, Sueli? Que Deus abençoe grandemente. A irmã Maria Gomes, não é isso? A irmã Domingas também, um grande Isso. abraço, que o Senhor Jesus abençoe. Deus abençoe o irmão pastor Sidnels e os demais colaboradores, aquele que colabora com oração, financeiramente. O Tempo de Semear tem chegado a muitos e muitos lugares, a muitos corações. É por isso que a gente está sempre pedindo: se inscreva no nosso canal, dê o seu like, comente. Não demora muito, o Tempo de Semear estará também com o Instagram, Celina, e vamos continuar divulgando o Tempo de Semear, não é assim? Isso, que seja bênção para sua casa, para sua família. Esse é a nossa oração. E que todos tenham uma semana abençoada. Isso, né? um abraço para a Laude, lá em São Paulo. Isso, Né? abraço, Não podemos mãe. esquecer Deus da te nossa abençoe. irmã. E a todos da equipe, Deus vos abençoe de maneira gloriosa, em nome de Jesus. Amém.